Porém, no final do ano de 2009, ao levar meu filho à escola, sofremos uma tentativa de assalto, na qual os marginais efetuaram disparos contra o meu carro, e uma das balas atingiu o braço esquerdo do meu filho. Graças ao bom Deus, a bala pegou apenas de raspão. Porém, os traumas psicológicos foram bem graves, tanto para o meu filho quanto para mim. E devido a esse fato, eu e minha esposa decidimos voltar para a nossa cidade no interior de Manaus. O diretor do hospital que eu ainda trabalho concordou com a ideia do meu afastamento. Ele foi bem compreensivo e manteve os meus vencimentos durante o período, sem que eu precisasse trabalhar, e assim eu poderia me recuperar. E quando estivesse bem psicologicamente, voltaria ao trabalho normalmente. A princípio, eu e minha família saímos da cidade grande para fugir da violência urbana e também respirar novos ares. Mas não teve jeito. Rafael é um daqueles amigos que se tornou irmão, e na época, ele era secretário de saúde. Ele me falou que tinha dificuldades de contatar médicos para os plantões, principalmente nos finais de semana. Eu pedi um tempo para pensar na proposta, e depois de conversar com minha esposa, decidimos que eu faria um plantão de dia a cada final de semana, apenas para ajudar as pessoas do município, até mesmo porque financeiramente não era nada interessante. O pequeno hospital da cidade funciona na entrada da cidade, em um prédio bem antigo, e ao lado tem mais 2 prédios que estavam sem uso. Acho que esse hospital foi construído no final do período do Império. Porém, foram feitas várias adaptações. Por isso tem uma estrutura suficiente para casos de média ou pouca complexidade. Os casos mais graves eram transferidos para outros centros com hospitais mais equipados. No meu primeiro plantão conheci a equipe de apoio, e ela não era muito grande. No máximo 8 pessoas, entre enfermeiros, atendentes, porteiros e o pessoal da limpeza e da cozinha. Também descobri que eu seria o único médico no plantão. Aos poucos fui me adaptando e conhecendo melhor o modo operante. Tomei gosto, tanto que passei a dar um plantão no meio da semana, e isso serviu de terapia. Pois mesmo sendo hospital de urgência e emergência, comecei a fazer clínica médica em um pequeno ambulatório que ficava em um dos prédios anexos e que até então era subutilizado, mas aos poucos comecei a perceber que existia algo de estranho naquele hospital. E depois confirmei que os funcionários presenciavam fenômenos sem explicação nos arredores e também nos corredores do hospital, no mês de janeiro de 2010, uma quarta-feira. Após atender o dia inteiro no pequeno ambulatório, fui para o prédio do hospital tomar um banho e descansar. Quando eu estava no conforto médico, chegou uma emergência. Um rapaz com dificuldade de respirar, que sofria de bronquite asmático. Rapidamente atendi. Ele foi medicado e internado. Para observação, mais tarde, por volta das 3 horas da manhã, estávamos do lado de fora, sentados em um banco conversando. Então ouvi vozes e risadas de crianças. Depois de alguns minutos levantei e entrei para pegar um café. Assim que cheguei ao corredor, avistei uma garotinha brincando em frente à pediatria. Porém, eu não me lembrava de ter nenhuma menina interna, já que naquela noite só tinha um rapaz de paciente. Fui andando na direção do quarto. E quando cheguei na porta do quarto, ainda com acesso ao medicamento, realmente ele tinha melhorado muito. Já estava sorrindo. Mas não vi a garotinha, então perguntei onde estava sua amiga. Foi então que ele falou baixinho. Minha amiga se escondeu no banheiro, já sabendo que coisas estranhas aconteciam ali. Eu fui até o banheiro e não tinha ninguém lá dentro. Então, o rapaz deu outra risada e falou. Mesmo sem ver, apenas falei: cuidado para não fazer bagunça. Depois virei as costas e saí do quarto. Antes mesmo de dar uns 20 passos, eu olhei para trás e vi a garotinha parada no corredor, e logo depois ela desapareceu. O mais incrível foi que não senti medo. Pelo contrário, tive uma leve sensação de paz, porém preferi guardar para mim esse momento, e não comentei com o pessoal que estava comigo no plantão. Após alguns plantões sem ver nada de sobrenatural, em um fim de semana por volta das 7 da noite, ouvimos a sirene da ambulância do município chegando. Ela trazia um jovem que tinha se envolvido em um acidente de carro.
Logo em seguida chegaram os familiares. Eles ficaram na emergência, mas não teve muito o que fazer. Ele veio a óbito minutos depois de sair da entrada. Esse dia foi bem triste. Mas além da dor da morte, eu vi algo que poucas pessoas conseguem presenciar. Depois da família ver o corpo ainda no consultório chorar bastante, levamos o corpo para o local que funcionava como necrotério, onde aguardarei o pessoal da funerária para removê-lo. Depois que a família se acalmou, eu passei em frente à sala onde estava o corpo, notei um barulho estranho, como se fosse um choro. Na hora cheguei e imaginei que talvez ele não estivesse morrido. Abri a porta e vi um homem, sentado sobre o corpo, porém virado para a porta. Mas em frações de segundo, ele desapareceu. Dessa vez não me contive. E comentei com Dona Maria, uma enfermeira que estava no plantão. Ela acreditou e falou que provavelmente o espírito do jovem não aceitou a partida. Eu não questionei. Apenas fui para o conforto e fiz uma oração pedindo que Deus o guiasse. Aquela semana foi bem movimentada. Foram passos, barulhos estranhos durante a madrugada, pedindo que Deus o guiasse. Aquela semana foi bem... Eu e o porteiro chamado Fábio estávamos sentados em um banco do jardim, que fica em frente à entrada de emergência, e de repente notei que ele olhava muito na direção de uma sala desativada, que fica ao lado do meu laboratório. Eu perguntei o que ele estava vendo. Foi então que ele falou: "Olha lá, doutor. Não é um homem em frente ao hospital velho?" Eu comecei a olhar e realmente vi um homem vestindo um jaleco branco, parado. Depois ele veio andando devagar. Na hora levantamos, pois não sabíamos quem era ou o que queria, mas o homem simplesmente entrou no meu laboratório. O detalhe é que a porta estava trancada. Ele simplesmente passou por ela como se estivesse aberta. Meu amigo Fábio olhou e disse que fique por lá consultando, e logo deu risada. A naturalidade que eles lidaram com essas aparições era algo inexplicável. Praticamente ninguém ali tinha medo. E aos poucos, eu também me acostumei. Porém, certa vez eu passei por apuros e vi quanto que os seres das trevas são fortes e violentos. Foi no final de semana do mês de setembro. Uma jovem foi levada por familiares tendo convulsões. Colocaram ela no consultório. Enquanto eu examinava ela, ela pegou em meu braço e começou a falar coisas sem sentido e incompreensíveis. A força com que ela apertava o meu braço era incomum. Na hora eu pedi ajuda, e nesse dia o enfermeiro era o Mário, um rapaz bem forte, alto e trabalhava ainda no hospital. Depois ela começou a dar risadas. Precisei pedir ajuda dos familiares para conseguir controlá-la, e foi preciso 7 pessoas para conseguir segurar. Aplicamos um medicamento que popularmente algumas pessoas chamam de sossega-leão, porém não fez efeito nenhum. Por isso apliquei uma segunda dose, e aos poucos ela foi se acalmando. Depois que a moça ficou mais calma, todos saíram. Ficou apenas eu e o enfermeiro Mário no consultório, para eu poder examinar melhor. Quando chamei pelo seu nome, ela abriu o olho e com o olhar do ódio começou a ameaçar e falou: "Aquela barra era para matar teu filho, seu miserável." Mário tentou segurá-la, mas mesmo deitada, ela parecia querer flutuar. Mas graças a Deus ela dormiu de uma vez. No outro dia, após a alta, os familiares a levaram para casa. Porém, eu soube que aquilo não foi apenas algo físico e psicológico. Foi uma possessão demoníaca. Como combinado, no final de dezembro eu voltaria para Manaus. E no final de novembro, no meu penúltimo plantão de semana, eu estava descansando no conforto médico. E comecei a ouvir passos na minha direção. Na hora imaginei que fosse alguma emergência, mas meu corpo não reagiu para que eu pudesse levantar. Fiquei como que anestesiado. Foi então uma moça de meia idade vestida de enfermeira se aproximou, começou a massagear meus pés e me falou: "Doutor, vá embora, não fica aqui com a gente, o senhor é importante." Na mesma hora ela desapareceu e eu dei um pulo da cama, e quando saí no corredor vi várias pessoas, crianças, adultos, e quando esfreguei os olhos não os vi mais. Quando olhei para trás, me vi deitado na cama, e em seguida acordei. E dessa vez, não vi nada e nem ninguém.
Eu fiquei confuso com aquela situação, mas não senti medo. E por isso decidi que continuaria morando na cidade e nos finais de semana viajaria para Manaus. Na sexta-feira faço atendimento e finais de semana alternados. Entro em plantão mesmo recebendo bem menos. Hoje tenho uma qualidade de vida e sensação de segurança muito maior. Morando na pequena cidade, continuo dando plantões no hospital e as visitas de outro plano se tornaram rotineiras. Porém, como todos que trabalham ali já me acostumei, inclusive por várias vezes consultando, ouço sugestões. E depois dos exames confirmo o diagnóstico. Uma boa noite.